Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam muito bem. Hoje nós iremos acompanhar uma videoaula com uma temática muito legal, muito interessante, literatura de cordel. Hoje nós iremos ver um pouco a respeito dos poemas de cordel, a respeito de alguns autores brasileiros, obviamente, como que essa literatura surgiu, as características desse gênero literário, tá? O poema de cordel. Então, assente suas cadeiras, muita atenção, caderno na mão para anotações, tá? E vamos lá, amados. Olha só, aqui nós trouxemos alguns folhetos. Olha, essa imagem aqui representa alguns cordéis, a forma como eles eram expostos antigamente para venda. Observem que eles ficam penduradinhos aqui numa cordinha, olha. Não é à toa que o nome é cordel, cordel vem de corda, porque eles eram expostos justamente assim, pendurados numa corda. Alguns prendedores de roupas para segurar aqui, olha, as produções poéticas dos autores. Então, de uma maneira bem simples mesmo, sem preocupação, certo? De maneira que as pessoas chegavam, olhavam esses textos, olhavam essas figuras, esses folhetos, escolhiam, compravam e levavam para casa os seus poemas de cordel. A literatura de cordel, amados, é muito importante. Apesar de hoje em dia as pessoas não darem relevância tanto quanto no início, né, quando surgiu o cordel, mas hoje ainda é muito importante a gente recordar esse assunto, é importante a gente ter conhecimento desse tipo, né, de poema, dessas produções poéticas, desse gênero textual, porque faz parte da nossa arte, né, brasileira, faz parte de todo um conjunto de autores, de pessoas importantes da nossa literatura que tem nome, que é conhecido, que é estudado na escola, nas universidades. Então é importante que a gente tenha um conhecimento a respeito da literatura de cordel. Olha só, a palavra cordel é de herança portuguesa. Essa manifestação artística foi introduzida por eles no Brasil em fins do século XVIII. Ou seja, a literatura de cordel foi introduzida aqui no Brasil através dos portugueses, já no finalzinho do século XVIII, certo? Na verdade, na Europa, gente, a literatura de cordel, ela surge no século XII, na França, na Espanha e na Itália, certo? Aqui no Brasil que já chega aqui, olha, no finalzinho do século XVIII, que é lá 1700 e poucos. Nós ainda não tínhamos nascido, mas neste século aqui, olha, vai surgindo a literatura de cordel aqui no Brasil, que é quando os portugueses já chegaram aqui no nosso Brasil e eles trazem essa novidade, essa manifestação artística, certo? Que é chamada de cordel. No início, gente, a literatura de cordel, ela era exposta nas feiras, certo? Muitos poetas vendiam esses trabalhos nas feiras das cidades. Eles produziam seus textos e traziam, olha só, a gente pode ver aqui imagem como exemplo, as pessoas buscando, olhando, os folhetos pendurados, os folhetos sobre as mesas. E as pessoas eram muito atraídas para essas produções textuais, devido à temática que era trabalhada, devido ao entretenimento, porque a literatura de cordel entretinha as pessoas, provocava risos, alguns textos eram hilários, que trazia esse caráter esse caráter cômico mesmo, de produzir risos. Então as pessoas gostavam, as crianças gostavam de ouvir seus pais lendo para elas. Então chamava muita atenção, amados, a literatura de cordel, tá? Aqui nós trouxemos as principais características, certo? Da literatura de cordel. Por exemplo, a primeira, tradição literária regional. É uma literatura que foca mais na regionalidade, na região,
certo? Na região de cada pessoa, de cada autor. O autor, ele focava em temáticas relacionadas à sua região, de uma maneira que ficava mais fácil para as pessoas entenderem a mensagem que ele queria repassar, certo? Então, uma outra característica é que a literatura de cordel, ela se opõe à literatura tradicional. Porque a literatura tradicional já é uma literatura mais referencial, que serve de referência para estudos, para pesquisas, porque há muitos elementos importantes a serem analisados, há uma preocupação maior, há uma formalidade mais trabalhada. A literatura de cordel não, é algo mais popular, certo? É algo mais simples, é algo mais acessível, como vocês viram. Há a presença marcante da oralidade, né? A oralidade, a fala, certo? Então, a oralidade, a presença de elementos da cultura brasileira está muito presente nesse tipo de literatura. Até porque a sua principal função é informar e, ao mesmo tempo, né, que divertir os leitores. Então, a literatura de cordel, ela traz também esse caráter de informar as pessoas a respeito, às vezes, de algum tema, certo? De algum assunto e, ao mesmo tempo, divertir os leitores. Então, aqui a gente pode ver, olha, algumas características regionais de animal, olha, o tipo de vegetação, olha, a temática sobre a seca, muito abordada, principalmente pelos autores cearenses, certo? Olha aqui, ó. A gente pode ver essa preocupação com a seca, que é um fator regional, certo? Então, os autores, eles trazem essa preocupação em trabalhar nos seus textos esse caráter regional, tradicional, popular e que está na boca do povo, tá? A oralidade. Olha só, gente, uma outra característica é que a literatura de cordel é um gênero literário em versos. Nós já sabemos que um texto ele é em versos e nós consideramos como verso cada linha, olha, de um poema. Esse conjunto de linhas a gente forma estrofes, certo? Então, a literatura de cordel também ela é escrita em versos, tá? Como já falamos, temas populares, da cultura popular brasileira. Os temas abordados são temas da cultura mesmo brasileira, que as pessoas entendem, certo? Que está na boca do povão. É uma linguagem popular, oral, ou seja, uma linguagem da fala do povo, da fala do dia a dia das pessoas. É regional porque aborda temas e fatores regionais, certo? É informal porque não há preocupação com uma linguagem mais trabalhada, com uma linguagem mais formalizada. Não há essa preocupação, certo? Muitos autores utilizam uma linguagem bem simples mesmo, uma variedade de linguagem bem popular, certo? Olha, por exemplo, aqui esse trecho de um poema de cordel. Diz: o amor é sim ou não. Não existe quase amor, tampouco mais ou menos. É cheiro e também sabor. Não é grande nem pequeno. É simplesmente amor, um sentimento eterno, certo? Então aqui a gente tem um poema retratando a questão do amor. Mas olha esse outro aqui pra gente focar nessa questão da informalidade, da linguagem popular. Olha só, eita, meu Nordeste, é meu Nordeste, terra de gente valente, luta e garra dia a dia, sempre seguindo em frente, mostrando que o sucesso é resultado do progresso de um povo unido e inteligente, certo? Então aqui a gente vê a presença de uma linguagem popular, uma linguagem bem simples, certo? Natural mesmo da região Nordeste, né? Da fala oral, fala é oral, obviamente, né? Da linguagem oral das pessoas, a gente percebe também uma presença bem marcante de rimas, certo? É uma outra característica da poesia cordelista, vamos dizer assim, a presença de rimas. Os textos ou os versos sempre rimam um com o outro para trazer mais uma musicalidade e atrair os leitores, ok, amados? Olha só, sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos pequenos. Aqui, olha, a gente pode ver folhetos pequenos com livros com capa de xilogravura. A capa de xilogravura é que os autores
eles utilizavam uma técnica, gente, bem específica, uma técnica de gravar as imagens, certo? Na madeira. E essa imagem, depois de gravada na madeira, eles passavam para o papel, né? Ou para um outro suporte. Então, a xaligravura era isso, ó, eles desenhavam na madeira mesmo, aquilo, a imagem que eles queriam que viesse na capa dos folhetos, certo? E depois eles passavam, olha, para o papel, para outros elementos, tá bom? Então, era apresentado em tipo de folhetos, livros pequenos, capas de estilogravura, que ficam pendurados em barbantes ou cordas, e daí surge seu nome. Então, literatura de cordel, porque era uma literatura que vinha pendurada em cordas, olha só. A maioria das vezes vinham pendurada em cordas, presas aqui, olha, por prendedores de roupas, certo? E trazia essa característica aqui muito interessante. É por isso que é chamado cordel, tá, gente? Porque vem de corda ou barbante, tá certo? Em relação à linguagem e o conteúdo, a literatura de cordel tem como principais características linguagem coloquial, como eu falei para vocês. É uma linguagem simples, é a linguagem do cotidiano, é a linguagem da fala, tá? Da oralidade. É aquela linguagem que as pessoas utilizam em seu dia a dia, tá bom? Sem preocupação com gramática, normativa. A linguagem coloquial é aquela que você fala sem se preocupar com regra de gramática, ok? Então, essa é uma característica da literatura de cordel, a linguagem coloquial, tá bom? O uso de humor, ironia e sarcasmo, eles se utilizavam do humor para provocar riso, a ironia para destacar algum assunto, né? Que era importante para as pessoas, que eles ironizavam, se usando também de sarcasmo para criticar, para zombar, entendeu? Temas diversos como folclore brasileiro, temas religiosos, temas profanos, políticos, episódios históricos também muito comum na literatura de cordel, a realidade social muito trabalhada, tá bom? Entre outros temas, amados. A presença de rimas, como nós vimos, a métrica, a metrificação, com o tamanho do verso, eles tinham essa preocupação. E, claro, a oralidade, que é a fala do povo mesmo, tá bom? É a linguagem informal, ok? Os autores da literatura de cordel são denominados cordelistas, ok? Os autores de cordel são chamados de cordelistas. E segundo pesquisas atuais, estima-se que no Brasil há mais de 4.000 autores de cordel. Olha só, mais de 4.000 autores de cordel. Nós trouxemos aqui esse texto de Patativa do Assaré. Olha, é um autor muito conhecido, tá? Na nossa literatura. Ele era um cordelista, ele diz: eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmurece e procura vencer. Da terra querida, que a linda cabocla, de riso na boca, zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome. Olho para a fome e pergunto o que há. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Então aqui a gente vê Patativa do Assaré, que é o seu nome artístico, certo? Trazendo um assunto da sociedade, certo? Um problema social, a fome, o Nordeste. Os autores muito trabalham essas temáticas das dificuldades, da desigualdade social, a seca, essas temáticas. E aqui ele traz isso, né? A questão da fome, mas ao mesmo tempo da força do povo cearense, que não esmurece, né? Que persevera mesmo diante das dificuldades, ok? Olha só esse outro texto aqui, de Patativa do Assaré, um autor cordelista famoso, tá, gente, da nossa literatura, por isso que nós trouxemos aqui. Olha esse aqui, amanhã. Amanhã, ilusão doce e fagueira. Linda, rosa molhada pelo orvalho. Amanhã, findarei o meu trabalho. Amanhã, muito cedo, irei à feira. Desta forma, na vida passageira, como aquele que vive do baralho, um espera a melhora no agasalho e outro a cura feliz de uma cegueira. Com o belo amanhã que ilude a gente, cada qual anda alegre e sorridente, como quem vai atrás de um talismã.
Com o peito repleto de esperança, porém nunca nós temos a lembrança de que a morte também chega amanhã. Então ele traz essa temática, né, do amanhã, de como as pessoas às vezes projetam seus projetos, vamos dizer assim, né, para o amanhã, para o futuro, mas geralmente não meditam na brevidade da morte. Aqui ele traz, né, a certeza da morte que vem amanhã. Ou seja, às vezes as pessoas se preocupam muito com o futuro, certo? Sem se dar conta de que também a morte está no futuro, certo? É muito comum a gente fazer planos para o futuro e não é errado, certo? Mas aí o autor ele traz essa realidade de que, apesar dos projetos do amanhã, às vezes, infelizmente, somos surpreendidos também pela morte, né? Isso que está no futuro. Patativa do Assaré. Eu trouxe aqui a imagem, olha só, aqui é ele, tá bom? Esse autor, o nome dele é Antônio Gonçalves da Silva, tá bom? Patativa do Assaré, gente, na verdade ele foi um compositor, ele foi poeta popular e improvisador cearense do século XX. Patativa do Assaré, na verdade, é o nome artístico dele, tá? É um grande nome na literatura de cordel também. Olha os principais nomes aqui dos autores cordelistas. Nós temos Apolônio Alves dos Santos, Cego Aderaldo, Cuíca de Santo Amaro, Guaiapuã Vieira, Firmino Teixeira do Amaral, João Ferreira de Lima, João Martins de Ataíde, também um grande nome, Manuel Monteiro, Leandro Gomes de Barros, José Alves Sobrinho, Homero do Rego Barros. Nós temos Patativa do Assaré, que é Antônio Gonçalves da Silva, Theo Azevedo, Gonçalo Ferreira da Silva, grande nome, João de Cristo Rei, também muito conhecido na literatura de cordel, tá? Nós trouxemos aqui um trecho de proeza de João Grilo, de João Martins de Ataíde. Um trecho do poema de João Martins de Ataíde. Aqui ele vai falar sobre as proezas de João Grilo. Olha a imagem aqui. Alguém já assistiu aquele filme O Alto da Compadecida, que traz aquele personagem, João Grilo? Pois João Martins de Ataíde, ele produziu um cordel, tá? Falando um pouco sobre as proezas de João Grilo, gente. Olha o que ele diz. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia, criou-se sem formosura. E nasceu de 7 meses, chorou no bucho da mãe. Quando ela pegou um gato, ele gritou: "Não me arranhe, não jogue neste animal, que talvez você não ganhe." Na noite que João nasceu, houve um eclipse na lua e detonou um vulcão que ainda continua naquela noite. Correu um lobisomem na rua, porém João Grilo criou-se pequeno, magro e sambudo, as pernas tortas e finas e boca grande e beiçudo. No sítio onde morava dava notícia de tudo, mas tinha sabedoria e morreu depois da hora pelas artes que fazia. Então João Grilo não era gente desse mundo, nasceu antes da hora e morreu antes da hora, porque aprontava muito, segundo aqui o João Martins de Ataíde. E quando a gente assiste lá o filme, né, o Alto da Compadecida, a gente percebe um pouco sobre as proezas desse personagem, gente, tá? De João Grilo. Então, o que é que a presença de versos aqui? A gente percebe a rima, né? A presença de rimas. A gente percebe a linguagem informal, a linguagem do dia a dia, quando ele fala o bucho da mãe, não é isso? Então, aqui nós temos um exemplo de texto, né, poético, de literatura de cordel. E mais à frente nós temos uma atividade, tá bom, amados? Relacionado à temática dessa videoaula. Por favor, ao terminar a videoaula, já corra lá para fazer sua atividade com muita atenção para você conseguir sua nota máxima, tá bom? Não esqueça que essas atividades são importantíssimas e que valem 10 pontos. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula, amados.